Olá, voltamos para a nossa aula 2 da semana 6 de trabalho do nosso livro 2. Então, vamos trabalhar matemática, as formas do dia a dia. Na aula anterior, a professora pediu a vocês que procurassem dentro da sua casa 5 objetos que se assemelham ou são parecidos com os sólidos geométricos que estão no livrinho de vocês. Então, a professora vai mostrar novamente para vocês quais são esses sólidos e nós vamos olhar no livro digital o que a gente tem para ver por lá. Então, vejam bem, a gente vai passar aqui para o nosso livro digital, olhamos esse jardim, já comentamos sobre ele na outra aula, mostramos o que nós temos aqui, a garota brincando com os blocos, esses blocos têm um nome, são cubos. Nós mostramos esse bumbo, que ele tem um nome, esse sólido geométrico chama-se cilindro. Nós temos aqui uma esfera. Nós temos aqui um cone, que é o chapeuzinho de aniversário. A bola é o melhor exemplo de sólido geométrico, esfera que nós temos. E nós temos aqui um cilindro também, certo? O que é importante a gente observar? Ali no livro digital de vocês, ou no livro de vocês, na página 108, vocês vão observar que nós vamos trabalhar e vamos observar todos os sólidos geométricos ao nosso entorno. Então, quais são as formas, aquilo que a gente observa? Eu pedi que vocês observassem em casa. Então, aqui é o momento da gente relembrar, tá? E também escrever, de acordo com o que nós vimos lá na abertura do capítulo, lembram? Olha só, tá? Na abertura do capítulo, nessa página, e mais em frente nós vamos escrever aqui o que a gente observou, tá? Então, você sabe as diferenças entre os sólidos geométricos que encontrou na imagem da abertura do capítulo? Que diferenças são essas que nós estamos esperando que vocês escrevam? O que vocês observaram lá? Voltando à imagem do capítulo, o que vocês observaram? Vejam bem, eu quero dar só um exemplo aqui para a gente pensar. Voltando lá, olha só, na abertura do capítulo, eu vou perguntar para vocês uma coisa. É mais fácil sentar na bola ou sentar no banquinho que tem um formato retangular? É mais fácil sentar sobre o chapeuzinho que tem um formato de um cone ou sobre o cilindro? Sobre este bumbo. Por que eu falo de sentar? Porque para eu sentar eu tenho que ter uma superfície lisa e chata. Então nós vamos observar essas diferenças entre um e outro. Lembra que eu mostrei para vocês que algumas formas a gente pode rolar, outras a gente apenas passa a mão na face lisa e reta. O que vocês vão colocar ali? O que vocês observaram? Vamos escrever, né? Você conhece o nome das formas que são lembradas ao observarmos os objetos na imagem? Então, vocês viram quais são as diferenças entre elas? Olha só, o que são os sólidos geométricos, né? Nós podemos observar diversas formas nos elementos que compõem a natureza, como a professora falou aula passada, e nos objetos criados pelo homem. Algumas formas, alguns elementos lembram as figuras geométricas espaciais, que são justamente os sólidos. E nós estudamos na matemática em geometria. Observe os nomes dos sólidos geométricos. O primeiro que nós temos aqui é o cone. Vamos em seguida ver o cubo, paralelepípedo, ou também nós podemos chamá-lo de bloco retangular, cilindro, que é esse que é chato em cima e arredondado por volta, e também temos aqui uma esfera. Essa esfera, na imagem que aparece no livro, ela não aparece com todas as suas dimensões. Então, eu fui na minha casa buscar também alguns elementos, assim como vocês, e encontrei bastante coisa. Por exemplo, eu encontrei uma caixinha de leite. Essa caixinha de leite,
ela tem o formato de um sólido geométrico. Vamos voltar lá no livro digital e vamos ver qual é o formato que ela se assemelha. É mais assemelhada ao cone? Vamos observar aqui. Vocês acham que é caixinha? Não, eu não acho. Ela se assemelha ao cubo? Acho que não. Agora, se eu colocar a caixinha assim, vocês acham que ela se assemelha a um paralelepípedo? Eu acho que ela é bem semelhante a um paralelepípedo. Agora, eu encontrei um outro objeto na minha casa, lá na cozinha. Na gaveta da cozinha, a professora guarda o que a gente chama de rolo de alumínio. Essa folha alumínio a gente serve para assar as coisas, a gente usa para assar as coisas, cobrir prato, comida. Mas o interessante é que a folha de alumínio vem armazenada num cilindro, num rolo. Então eu olho aqui esse rolo, posso até brincar de luneta com ele, não é? O que nós vamos observar no rolo de papel alumínio, tá? Que ele não tem nenhuma superfície chata por aqui sim, tá? Ele não é arredondado aqui. Observem que o rolo, pelo próprio nome da palavra, ele rola. Esse formato é parecido com vamos olhar aqui? Posso dizer que ele é parecido com um cilindro? Posso, e ele é parecido com um cilindro. E aqui o nosso exemplo clássico, que é uma bola. Essa bolinha aqui é do meu cachorro. Eu trouxe para vocês observarem, porque aqui a imagem aparece muito chata ou numa dimensão só, e eu tô falando de uma dimensão espacial que ocupa o espaço. Essa bola tem uma superfície arredondada porque ela é uma esfera. Então é um sólido geométrico com o nome de esfera. E esse trabalho é o que nós tivemos para ver. Às vezes os objetos que vocês viram na casa de vocês não tem somente um formato ou não tem somente um sólido geométrico. Às vezes os objetos que vocês têm na casa de vocês, eles têm diversas formas. Esse aqui, para quem não conhece, ele é um Pinóquio. O Pinóquio é um bonequinho de madeira, tem esse nome porque ele é de pinho, por isso ele chama-se Pinóquio. E esse Pinóquio, então, ele tem várias formas geométricas. Vamos observar o bracinho do Pinóquio, tá? O bracinho do Pinóquio, ele é cilíndrico, tá? Parece um rolinho. Aqui nós temos a cabecinha do Pinóquio, que ela é uma esfera. Aqui nós temos, em cima da cabeça do Pinóquio, o chapéu do Pinóquio, que é naturalmente um cone. Então, o próprio bonequinho foi feito com diversas formas geométricas. Observemos as pernas, que elas são cilíndricas. O chapéuzinho é um cone, a cabeça uma esfera. E assim nós vamos observando a natureza, vamos observando as formas dos objetos e vamos entendendo que as formas são diversas. Muitas formas nos rodeiam. Vamos lá para baixo um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais. Olha só, nós temos um objeto digital no livro que nós vamos trabalhar, mas também vamos observar. Nós temos um dado, nós temos um cestinho de lixo, nós temos uma bola, nós temos o chapéu da bruxa, nós temos uma pirâmide bem interessante. Então, nós vamos conhecendo devagarzinho outros sólidos geométricos que vocês vão ter no dia a dia. Muito bem, vamos voltar lá. Lembrando, essa imagem vai estar sempre presente nas nossas aulas para a gente ter uma coleção de sólidos e observar os objetos. Eu espero que você tenha escrito o nome daqueles objetos que eu pedi na aula passada, que você encontrou, que se assemelham aos sólidos. E eu também quero, para a próxima aula, que a gente possa, tá? Pedir ajuda de um adulto para procurar isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho em mãos? Isso aqui é um encarte de supermercado, onde geralmente eles colocam as promoções, tudo aquilo que eles estão vendendo, às vezes que tem bom preço. Então, nas entradas dos supermercados, a gente encontra esse encarte. O que é o encarte? Ele vai trazer imagens, figuras
Figuras diversas. Se eu abrir aqui, por exemplo, eu vou encontrar figuras de caixa, de produtos de limpeza, eu vou achar, por exemplo, esse copo de requeijão e assim por diante. Eu trouxe esse encarte para que a gente possa, com a ajuda de um responsável, que a gente possa pegar esse encarte e separar figuras. Nós vamos recortar quantas figuras diferentes a gente conseguir dos encartes e vamos guardar com carinho, porque a gente vai tentar encontrar a semelhança dessas figuras do encarte com os sólidos, tá certo? Então fica a tarefa para a aula que vem, tá? Nós temos que gravar ou procurar figuras que sejam parecidas com a esfera, com o paralelepípedo, com o cone, com o cilindro e com o que mais? Com a pirâmide. Ou, vamos de novo, cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro e cone, tá certo? Procurem essas formas, vamos encontrar no encarte de mercado, recortar e guardar, para a gente colar no caderno e descobrir com que se assemelham, certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.